Lembrem de baixar os materiais complementares, a gente fez aqui uns resuminhos com bastante carinho também. E para quem tá chegando aqui agora, caindo de paraquedas, eu sou a professora Jaqueline, a professora Marissa daqui a pouco vai entrar aí também, nós somos farmacêuticas, cientistas, e a gente trouxe como objetivo, do nosso trabalho, trazer a ciência mais próximo das pessoas, trazer a informação científica mais perto da sociedade. E aí, quando a gente estava no meio desse processo, veio a pandemia e nossa ideia se mostrou ainda mais relevante, né? Então, se aceitar, essa ideia se tornou ainda mais relevante. Então, a gente começou a pensar em possibilidades, em como fazer, né, algum tipo de diferença. Oi, olá, boa noite. Já estava nos apresentando, então a gente tem esse projeto, essa plataforma que a princípio de divulgação científica e agora a gente já está crescendo, né, tomando outras proporções, construindo produtos, cursos, livros e vai ter muita novidade aí para o ano de 2021. Então esse é o nosso primeiro Sim, contato direto com vocês aqui no Covid Sem Fake e está sendo muito legal, a gente está recebendo vários feedbacks bem bacanas aqui. E essa ideia em especial do Covid surgiu da nossa percepção no dia a dia, seja com nossos colegas profissionais da saúde, seja com os nossos alunos, né, Marissa? De não saber aonde procurar uma informação de verdade. Ou então até você sabe que saiu o artigo X, o artigo Y, mas como que você lê isso, interpreta, o que aquele monte de evidência, no final das contas, quer dizer? Então não é algo fácil realmente, né? é verdade. Eu acho que o grande desafio dessa pandemia, além do vírus novo, de todos os sintomas diferentes, é o excesso de informação que a gente recebe, né? São tantas informações, informações confiáveis, que aí a gente fica, e agora? Né? Em quem acreditar, em quem confiar. Exatamente. E aí a gente fica tentando o tempo todo convencer as pessoas a confiar na ciência. Mas, na verdade, aos nossos olhos, né, quem deveria nos convencer de que a ciência não está certa são os demais, porque a ciência ela é a mais. A informação que vem da ciência é a mais bem fundamentada, é a mais bem que nem tem outra palavra melhor do que isso, né? Fundamentado, seja com argumentos, com experimentos, com dados anteriores. Então, você questionar uma informação científica, uma evidência, é algo que você tem que ter muita segurança, né? De falar, não, isso não é verdade. Porque uma pessoa antes de você foi lá e fez uma bateria de avaliações. Aquele trabalho levou muito tempo para ser escrito, várias pessoas avaliaram aquele trabalho para daí sim ela chegar para a sociedade. Então, uma pessoa, né, a gente vai pegar um trabalho desse, olhar e falar, não, isso aqui não é verdade. Eu preciso ter argumentos fortíssimos para isso, né? Eu vou ver, então, acho que aqui o Salvador comentou que o meu vídeo está distorcido. Eu vou ver se de repente se eu ficar em outro lugar aqui vai ficar melhor. Aguenta um Tá, pouquinho aí que eu já volto. tranquilo. A gente continua conversando aqui. E algo que eu me vi muito durante esse período de isolamento que a gente ainda deveria estar vivendo, né, é explicando para as pessoas por que confiar na ciência. E aí me vem vários argumentos e na verdade eu percebo que as pessoas realmente não sabem o que é a ciência, o que faz o cientista. Eu perguntei para vocês lá no grupo do Telegram agora há pouco, se vocês sabem, né, de onde que o cientista tira as perguntas que ele quer responder, como que ele planeja, de onde vêm esses resultados, e falei para vocês irem pensando em perguntas. Então, se alguém quiser jogar aí umas perguntas, fiquem bem à vontade.
tá? Mas é importante entender esse processo, até para você não confiar de olhos fechados, porque nós temos que ser críticos. Algo que eu sempre falo para os meus alunos é que a análise crítica é o que tem de mais importante. E o tema da aula de hoje é esse: o que realmente importa? É ser crítico. Mas como você vai ser crítico sem você ter uma base bem fundamentada? Sem você ter um conhecimento de o que é ciência? Como é que você vai confiar na ciência se você não sabe o que é ciência? Como é que você vai confiar no que o cientista está falando se você não sabe o que ele faz, como ele faz? Como que você vai entender como que funciona a doença, como se prevenir, se você não tem os fundamentos? Então, por isso a gente criou esse curso, né? Para trazer essa base para que você possa tomar essas decisões. E que não seja talvez algo que você vai bater o olho e falar, ah, não, isso é verdade, ou então isso não é verdade. Mas você vai ter argumentos, você vai saber aonde buscar essas informações e daí sim tomar a sua decisão pela sua cabeça, sem que ninguém tenha que te explicar ou que você tenha que decidir se você vai pela linha de fulano ou de ciclano, se você vai acreditar no X ou no Y. Você vai tirar as suas próprias conclusões. Então, isso é, aos nossos olhos, o que realmente importa. Então, a gente já falou sobre o histórico das pandemias, no sentido de que é importante entender o que já aconteceu, para a gente não cometer os mesmos erros, aprender com o que já foi feito, com o que já foi visto. Na sequência, a gente falou sobre virologia de uma maneira geral, então não tem como entender uma doença viral sem entender quais são as características principais dos vírus. Ontem a professora Marissa falou especificamente do SARS-CoV-2, então são várias das características específicas que o diferem, né, dos demais vírus e que fizeram com que ele fosse, né, se me explicasse tão rápido e tivesse sintomas parecidos com outras doenças, mas ao mesmo tempo origem diferente, que demorou muito tempo para a gente entender bem o que está acontecendo e ainda não sabe, né? Não conhece tudo sobre o vírus ou sobre a doença. Então, mesmo que a gente quisesse vir aqui e falar para vocês, ó, a gente tem todas as verdades e a gente vai passar todas as verdades para vocês aqui. Ninguém tem essas verdades, né? Nunca. A ciência não é algo que termina, né? Tudo sempre está em constante andamento, né? Seja na ciência, na área da saúde ou em qualquer outra, né? É verdade. Eu acho que a ciência, o legal da ciência é que ela é muito mutável. Uma coisa que é verdade hoje não quer dizer que vai ser verdade amanhã ou daqui 10, 15, 20 anos, né? Então, por exemplo, se a gente for pensar lá em 1500, as pessoas não sabiam que o sangue circulava dentro de vasos sanguíneos, né? E não sabiam que as doenças se transmitiam assim pela respiração, espirro e tal. Eles achavam, e a ciência na época, eles achavam que era... Eu falei mutação, será? Não, mas eu acho que a Thaís achou um trocadilho ali. Que tá. Mutação, assim como vírus. Minha cara tá pensando numa coisa e falar outra. Mas então, né, eles não sabiam disso. E a ciência na época era assim. Só foi em 1700 e alguma coisa que um médico resolveu olhar o braço dele e ele viu, nossa, tem uns caninhos aqui. O que será que esses caninhos fazem? E aí ele descobriu as veias, né? Então, pensa, são aí 200 anos que... Quer dizer, mais, né? Mas digamos assim, até hoje, 300 anos, que a gente sabe que o sangue circula por uma corrente sanguínea, né? Pelos vasos sanguíneos. E não é um líquido que está aqui solto dentro do nosso corpo, né? E hoje isso pode ser óbvio, né? Quando a gente estuda isso na escola, quando a gente aprende tudo que a gente aprende na escola de biologia, né? Então, a gente aprende aquilo e pensa, tá, alguém descobriu aquilo. E não foi, na grande maioria das vezes, até pode ter casos envolvidos como, né, aquele momento eureka, que é característico, né, na cultura popular relacionada ao cientista, mas não é assim, né? Eureka, eu tenho veias, né? A sua hipótese, essa é a palavra principal do cientista. Tudo parte de uma hipótese.
Então, pegando o exemplo aí da circulação e fazendo uma explicação bem superficial, aquela pessoa olhou e falou, ué, parece que tem uns vasinhos aqui no meu braço. E aí ele não vai, a partir disso, escrever um artigo científico, publicar e falar, tem vasinhos no braço. Não, ele precisa provar aquilo. Então ele vai fazer experimento, ele vai abrir, ele vai ver, ele vai fazer o que tiver que fazer para provar aquela hipótese dele de que tem os vasinhos no braço. E isso é com tudo. Então não é assim, eu acho que esse vírus é um vírus de RNA. Não, ele vai pegar o vírus, ele vai avaliar o vírus, vai provar por A mais B, por 5, 6 técnicas diferentes, se for preciso, de que é um vírus de RNA. Então, eu vi algumas coisas absurdas essa semana, dizendo, correntes de WhatsApp, que falavam que na Alemanha descobriram que, na verdade, não é um vírus, é uma bactéria, e que tá todo mundo querendo esconder. Gente, né? Por que alguém... Essas são coisas que a gente fica muito de cara, né? Uma que eu vi hoje, até que eu recebi, foi em relação à vacina de Oxford, por ela usar a tecnologia do RNA. E aí, nossa, essa tecnologia nunca antes foi testada em humanos. E agora, o que vai ser? Será que vai causar mutação no nosso DNA? E aí, a reportagem, ela vinha assim... A vacina de Oxford é produzida a partir de um adenovírus do macaco, com a tecnologia do RNA, e até hoje nunca foi testada em humanos. Então, é um negócio assim que é um tamanho de serviço você começar a dividir esse tipo de informação, porque as pessoas já estão, todo mundo em pânico por conta da doença. Todo mundo assustado com o aumento de novo dos casos, com o número de mortes, enfim, né, pessoas cada vez mais próximas da gente se contaminando com o vírus. E aí vem pessoas que muitas vezes são pessoas instruídas e que cometem esse desserviço. Para mim, acho que a palavra é um desserviço, você divulgar essas fake news, informações falsas a respeito de uma situação de saúde. Aqui falamos de saúde, de ciência, mas é evidente que em relação à política, em relação à economia, tudo que for notícia falsa para gerar um fator de confusão é um desserviço. E eu acho que isso que você falou, Marissa, de que muita gente instruída acaba divulgando algumas informações nesse sentido, né, que não tem cabimento. E eu diria ainda que nem todas as pessoas fazem isso por maldade. Talvez grande parte dessas pessoas façam isso por maldade. Por que maldade? Porque essas mensagens virais, elas dão dinheiro, né? Elas têm até relacionado com patrocínio. Tudo que vira viral na internet é bem remunerado. Então, muitas vezes é maldade. Mas muitas vezes não. É uma pessoa que, na inocência, recebe uma mensagem, acha alarmante, porque propositalmente essas mensagens são feitas e pensadas para mexer com o que a gente pensa. E aí, exato, os cientistas de WhatsApp, né? E aí a pessoa recebe aquilo, ela fica preocupada e pensa, e se for verdade, eu preciso avisar os meus entes queridos? E começa a espalhar. E nossa, o que eu tive de pessoas próximas de mim nessa quarentena vindo preocupadas, perguntando, isso aqui é verdade? Isso aqui faz sentido? Olha o que estão me falando, olha o que está acontecendo. E aí isso é muito preocupante, né? Então, com esse curso, o nosso objetivo era esse. Se vocês receberem uma corrente de WhatsApp falando que é a primeira pandemia que mata com taxa de mortalidade de tanto, ou então falando que o vírus não é tão letal assim, que não tem que se preocupar, de vocês lembrarem assim, não, mas não é porque ele não é letal que ele não pode matar muita gente, que foi o que a gente falou, né? Pandemias anteriores, como a da gripe espanhola, tinha uma taxa de letalidade muito baixa. Não é vírus, é bactéria, porque na Alemanha descobriram. Não, é vírus, já tem o genoma identificado, já tem o material genético, a gente sabe a estrutura. Né? E a partir dessa base bem fundamentada, vocês, né, vão ter autonomia, seja para vocês mesmos de tomar decisões sobre o que acreditar, seja para aconselhar e orientar aqueles que
estão próximos a você, e seja como um profissional da saúde. Porque olhem a quantidade de informações que está sendo gerada a todo momento pela comunidade científica relacionada ao Covid. Se você é médico, se você é enfermeiro, se você está trabalhando lá no balcão, se você está trabalhando no postinho de saúde, você não tem tempo de abrir todos os artigos científicos que estão saindo, ler, estudar e avaliar criticamente. Então, o que fazer? No que acreditar? Às vezes, a nossa base de biologia, de virologia, lá no primeiro ano da faculdade, também não está assim, né? Na ponta da língua. É verdade. E eu acho que o que a gente quer também com esse curso, né? Além de ajudar a não disseminar as fake news, é ajudar a interpretar essa fake news e explicar o porquê que aquilo é absurdo, porquê que aquilo não é verdade. Né? Mostrar que existem ferramentas, lugares em que vocês podem fazer uma busca e obter dados fidedignos, né? E consultar um material de relevância e aí trazer para a sua prática profissional esses dados, né? Essas informações. Porque hoje em dia, todo mundo é meio que doutor de tudo, graças à internet, né? Então, eu acho que é muito importante, assim, a gente pensar sempre na nossa formação continuada, aquilo que vai nos tornando diferencial, né? Diferentes, que vai sendo o diferencial da nossa atuação profissional. O que eu sei de diferente sobre determinado assunto? Porque é assim que a gente se destaca, né? É assim que a gente consegue fazer a diferença também, né? Com certeza. E se você, né, ainda não é um profissional formado, ainda não está no mercado de trabalho, isso ainda fica mais difícil, porque você vai sair, você vai ter uma concorrência absurda, com vagas cada vez menores, né? Então, o diferencial é isso, é você ser crítico, é você ter opinião, é você ter segurança do que está falando. Né? Hoje em dia não importa mais se você tem 1 milhão de diplomas, como nós, né, Marisa? Se você não faz jus àquilo, se você não analisa criticamente, se você não continua estudando, você jamais, eu acho que eu e a Marisa vamos parar de estudar, né, Marisa? Porque é algo que está dentro da gente, assim, de você não pode parar, porque as coisas não param. Então, se você seja você um profissional que está há 10 anos trabalhando no mercado, 50 anos trabalhando na área da saúde, com certeza você não estava preparado para essa pandemia, em termos de conhecimento. Se você é um estudante de graduação, também não. Mesmo com tudo que a gente estuda, com tudo que a gente sabe. E a gente não sabe o que vai acontecer amanhã ou depois. Então, como estar preparado para isso? Ninguém, né, na vida, um dia imaginou vivenciar uma pandemia. Mas eu lembro que logo no começo eu escutei assim, um comentário, não lembro de onde nem de quem, de que todo século tem a sua pandemia. O século XX, gripe espanhola, H1N1. Século XXI, a Covid-19. Então, acho que a gente vai sobreviver, né? A humanidade está saindo, vem vindo desde os primórdios, né? Sobrevivendo a essas pandemias e só aprendendo. Então, assim, por exemplo, se a gente lembrar lá da pandemia da peste bubônica, né? Os médicos usavam aquelas máscaras características que é tão retratado nos filmes, né? Com aquele nariz, assim, que para ir atender os pacientes, para não se contaminar com a doença. Então, são coisas que a gente vai aprendendo, né? E vai trazendo para a nossa prática profissional. Então, tudo que a gente pode trazer para a gente e se atualizar e buscar conhecimento e buscar enriquecer o nosso ambiente de trabalho é muito válido, né? Ou mesmo que seja um conhecimento nosso para a nossa vida, eu acho que também é muito válido, né? Sim. E até a gente tinha essa proposta de trazer esse curso, né, grande parte dele de forma gratuita aqui. O nosso planejamento era para acontecer no começo do ano, como a gente viu que segunda onda estava aí, as pessoas estavam se desesperando de novo, a gente acabou antecipando para agora mesmo. Então, tem várias coisas que a gente tem pensado e construído, pensando justamente
no que esses profissionais da saúde estão passando agora e o que a gente pode fazer para facilitar. Né? Então, o estudante de graduação que está fazendo aula remota, que está lá nos primeiros anos, nos últimos anos, se preparando para sair nesse mundo que está agora virado de cabeça para baixo e que exige dele um conhecimento absurdo sobre o que está acontecendo. Como que ele vai sair da faculdade e vai trabalhar num hospital sem entender, sem saber o que está acontecendo? Né? E aí, ao mesmo tempo, a gente tem o profissional da saúde que está ali, como eu falei, o dia todo, trabalhando diretamente com o paciente, se arriscando, se expondo, e não tem tempo de chegar em casa e buscar artigo científico para estudar. E aí, eu e a Marissa, a gente tem essa formação, a gente tem 10 anos de formação na área acadêmica, trabalhando com pesquisa. E aí a gente pensou, o que a gente pode fazer para ajudar? Já que a gente não tem, nesse momento, condições de ir para o laboratório e trabalhar na prática com algo relacionado à Covid, o que a gente pode fazer de fora? Né? E aí surgiu a ideia desses cursos. Então, o curso Covid Sem Fake é um curso gratuito, que a gente está acabando ele aqui hoje discutindo essa questão da relevância da análise crítica e da ciência, porque a gente queria alcançar um maior número de pessoas possível nesse sentido. Né? E ensinar, e como eu gosto de falar, é ensinar a pescar, né? Para que todo mundo tenha as condições. E até para ajudar a pescar, nós vamos disponibilizar um material complementar da aula de hoje, lá com vários links direto para sites de confiança, né? Da Organização Mundial da Saúde, dos Instituto de Saúde dos Estados Unidos, da Nature, até mesmo do próprio Ministério da Saúde aqui do Brasil. Existe até um aplicativo, né, que se chama Coronavírus SUS, para quem quiser. Você pode até se monitorar, né, e ele te direciona para a unidade de saúde, te dá informações sobre a doença. E, se eu não me engano, na última vez que eu acessei, ele tinha até uma abinha sobre o que é verdade e o que é mito sobre o coronavírus. Então, a gente tem ferramentas, basta a gente começar a pescar a partir delas. Conhecer e saber usar, né? Nesse material complementar vai ter todos esses links, então, para as plataformas de confiança e links para sites que verificam fake news. Então, se você recebe uma informação, mesmo com o fundamento que a gente teve essa semana, ainda tem dúvidas? Mas será que isso faz sentido? Você tem lugares para buscar, né? Seja para confirmar se aquilo é verdadeiro ou seja para ir buscar uma informação nova através dessas plataformas. Então, aqui, a gente está entregando as ferramentas, seja fundamento, seja os lugares aonde acessar tudo isso. Mas a gente quer alcançar também aqueles profissionais da saúde, aqueles estudantes que estão lá trabalhando, que chegam em casa e não tem tempo, não tem condições, precisam descansar, precisam estar com a família. E aí, para isso, a gente tem o curso Covid pelos Olhos da Ciência, que a gente vai lançar aqui hoje com vocês. O que é esse curso? Esse curso, a gente já está trazendo peixe. Então, a gente já foi lá, já levantou todas as evidências de maior significado dentro da área científica, interpretou, simplificou e vai entregar isso para vocês em 5 módulos. Então, vai ter um módulo, que é o módulo de fundamentos, que a gente já trouxe grande parte dele aqui. Um módulo que vai ser sobre fisiopatologia, sintomas, como que acontece a infecção, transmissão. Um módulo só de tratamento. Tanto os tratamentos não farmacológicos, o plasma convalescente, a cloroquina, tudo que tem de evidência. Não vamos ser nós duas falando, eu acho que a cloroquina é ruim, ou eu acho que a cloroquina é bom. A gente vai falar, tem tantos estudos que demonstraram esses dados que significa tal coisa, dizendo que a cloroquina é ou não uma opção viável. Um módulo só de diagnóstico. O que é o teste rápido? Qual que é a técnica? Como que interpreta? Tudo isso é difícil de você estudar. Você precisa de tempo, você precisa de experiência, consciência para ler, para interpretar, para estudar, para compilar esses dados. Eu acho que assim como eu, né, Marissa, a gente
A gente sofre na pós-graduação aprendendo a fazer tudo isso. Então, agora é o que a gente tem para oferecer, a nossa experiência. Uhum. E é claro que a gente vai ter um módulo de vacinas, né, Marissa? Com certeza, né? Vacinas é como se existisse um trend topics da ciência, igual tem do Twitter, seria a hashtag vacinas. Porque o tanto que se fala, né? E o tanto que tem de verdade, tem de mentira, tem de evidência ou não. E a gente para e pensa, né? Assim, nossa, quais são os tipos de vacinas que existem, né? O que a gente tem que saber a respeito do vírus para desenvolver uma vacina? Tudo isso a gente vai abordar no curso. E aí, por exemplo, né, a gente vai discutir sobre essas vacinas que estão em tramitação de ser utilizada, inclusive aqui no Brasil, né, para uso emergencial, da Coronavac e da de Oxford, explicar o que tem por trás dessas vacinas, né? Então, vamos desmistificar esse conceito de que, nossa, veio do macaco, vem do RNA, isso aí vai causar uma mutação no meu DNA. Ou então, porque veio da China lá, eu não sei se vai dar muito certo isso aí, né? Tipo, é a vacina Xing Ling. Então, é tudo isso que a gente tem que mostrar para vocês que não é bem assim, né? A gente escuta isso no nosso dia a dia, a gente brinca assim, mas a gente tem que fazer a parte séria, né? E explicar. E como a gente fez num post esses dias, né? Que a gente tem um pré-conceito de que essas coisas, às vezes, por virem de países em que a gente criou esse pré-conceito que, isso aí não vai dar bom, isso aí vai dar ruim, não sei o quê. E não é bem assim. Aí eu acho que a gente tem que, com as nossas ferramentas, o que a gente aprendeu ao longo desses 10 anos e continua aprendendo na carreira científica, é transmitir isso para as pessoas, e a gente não conseguiu encontrar uma alternativa melhor do que elaborar um curso mostrando essas evidências, colocando todos esses módulos, que é o que realmente é, assim, o básico, né? Que você precisa saber para ser um profissional mais diferenciado e se atualizar sempre. E, assim, aquilo que às vezes você não tem tempo, você se interessa, poxa, eu queria saber um pouco mais sobre a fisiopatologia. Eu tô ali no dia a dia, eu vejo tais e tais sintomas. Agora, por que acontece isso? Ou eu vou entender, nossa, por que tem pacientes que podem evoluir para um declínio cognitivo? Então, tudo isso a gente quer mostrar, quer trazer para vocês, baseado sempre nessas evidências científicas, com bastante rigor na escolha desse material. E a gente espera que seja bastante válido esse curso, que vocês gostem. E a gente vai disponibilizar também certificado de carga horária, né, Jaque? Você falou certificado, eu tô vendo que tem bastante gente perguntando aqui, né? Então, a carga horária de ontem, a hashtag de ontem, desculpa, era coroa, né, do coronavírus. A hashtag de hoje é ciência. Então, não esqueça da hashtag de hoje para conseguir o seu certificado do Covid sem fake. Tem gente perguntando aqui sobre os links por e-mail, né? Então, o link do curso, para se inscrever no curso Covid pelos Olhos da Ciência, eu acabei de disponibilizar lá na bio do nosso Instagram. Então, já está disponível. E outras perguntas que estão vindo aqui é sobre vacina, né? Tem uma ali interessante, né? Que a gente até fez um post recentemente discutindo isso, de por que as vacinas estão sendo tão mais rápidas, né? O desenvolvimento da vacina é tão mais rápida do que uma vacina geralmente seria produzida, né? Então, é muito dependente do caráter emergencial da situação. Em média, toda vacina, assim, aquela que, conforme eu comentei, acho que na terça, acho que a vacina mais rápida até então produzida antes da vacina para a Covid-19 foi desenvolvida em 5 anos. Agora, por que demanda todo esse tempo? Porque, teoricamente, a fase 4 da pesquisa, que é aquela fase em que o produto, o medicamento, a vacina já é comercializado, já é vendida e é administrada em larga escala, isso é a fase 4. Então, eles conseguem esperar essa tramitação da fase 4 para aí colocar, ok, vamos colocar bastante evidência e divulgar essa vacina. Coisa que aqui, em relação ao atual cenário da pandemia, é um cenário que a gente não tem esse tempo, né? A humanidade não dispõe desse tempo
desses 5 anos. Agora imagina, 5 anos é uma graduação, você fazer uma graduação toda dessa maneira. 5 anos, uma criança de 5 anos passa para a pré-adolescência, então não é algo que dá para se esperar. Então eu acho que todas as vacinas que estão sendo produzidas, independente de qual país ou de qual laboratório, todas elas devem seguir protocolos internacionais. Estão perguntando ali para a gente qual que a gente, né, indica ou escolheria. Mas se a vacina passou por todas as etapas e teve resultados que comprovem evidências, mais uma vez, as evidências que comprovem segurança e eficácia, para nós, eu acho que eu digo pela Marisa também, não importa de onde veio, quem fez e como fez, se foi desenvolvido, se foram feitas todas as avaliações, os resultados deram que é seguro, que é eficaz, é isso que importa. Uhum. Eu estava conversando com uma amiga minha hoje, ela veio me perguntar sobre essa vacina de Oxford ali, do RNA, porque é uma vacina que até então não tem nenhuma, assim, né? Uma tecnologia nova. O que você acha? Eu falei, nossa, eu já tô lá na fila para pegar a senha para tomar. Então, assim, aprovou. A galera pode começar a usar, eu acho que nenhum laboratório, nenhum governo, nenhum âmbito em saúde comercializaria algo sem passar por toda essa tramitação. Porque é o seguinte, se algo der errado, o quanto que pode retornar de processo para o governo, para a empresa, isso aí é milhões, bilhões. Então, eles pensam muito, né? Vão pensando assim, de uma forma bem capitalista, assim, e bem monetária, né? Existe essa preocupação e existe esse cuidado nesse sentido. Porque se utiliza uma vacina e essa vacina causa alguma complicação, o laboratório que disponibilizou vai ter que responder por isso, por mais que ele tenha relatado que teoria existe da conspiração, assim. Exatamente. Por exemplo, é o caso da talidomida. Aí ninguém sabia lá na década de 60, 70, que ela poderia ser teratogênica. E o laboratório fez os testes. Claro que naquela época era bastante inferior ao que é feito hoje. E depois, quando as mães começaram a utilizar, se observou os casos de teratogenia. O laboratório não queria isso. Ele arca com essas consequências até hoje, né? Eles têm que dar suporte a essas famílias, a essas crianças, por conta desse erro. Então, não é algo que eu, pelo menos imagino, pensam que eles querem ter no currículo. Né? Então, eu acho que esse negócio que as pessoas ficam dizendo, a vacina de tal não é boa, a vacina de não sei onde não tem evidência. Gente, exato. É só você pensar, se você fosse o empresário, você iria colocar o nome da sua empresa em xeque. Tem muita gente falando, né? Porque empresa X, empresa Y só querem ganhar dinheiro, então eles vão aprovar qualquer coisa para vender um monte de vacina. E daí vai matar um monte de gente e vai fazer o quê? Vai fugir para onde, né? Se é para o mundo inteiro que vai essa vacina. Então, como a Marisa falou, ninguém quer dar a cara a tapa de assumir uma responsabilidade dessa sem ter toda a documentação comprobatória, no mínimo. Né? Além da documentação, você vai ter que conhecer o seu trabalho e saber tudo que está sendo desenvolvido ali, mas tudo é muito bem validado e comprovado. Né? Até tem uma pergunta específica aqui. Primeiro, só lembrando, a hashtag é ciência. Estão lembrando aqui pra gente. Silvia, obrigada por lembrar. Muita gente aqui falando, né? Uma pergunta, desculpa, falando sobre o que pode acontecer, né? Se uma pessoa tem alergia ou algo assim. O fato de você fazer avaliações, experimentos e N fases clínicas e testes com milhões de pessoas e o que quer que seja, não significa nunca, jamais que é 100% seguro. Você andar na rua, atravessar a rua, você tem risco de morrer. Você andar de carro, você tem o risco de morrer de acidente. Tudo tem o risco. Então, você estar vivo, você tem riscos, né? Então, não existe, não vai existir, nunca existiu um medicamento, um procedimento, uma vacina que seja 100% segura. Não tem e não vai ter. Então, em relação a isso da alergia,
essas vacinas que ano que vem vão ser utilizadas em caráter emergencial aqui no Brasil e que estão sendo utilizadas fora também, uma orientação que eles estão passando é: se você é uma pessoa que tem uma alta tendência a desenvolver reação alérgica a medicamentos, não é assim, eu sou alérgica a um. Não, há vários. Você é alérgica a dipirona, penicilina, aos recipientes, alérgico a ovo, alérgico a tudo. Pessoas muito alérgicas, né, que têm essa reatividade imunológica muito forte, nesse primeiro momento eles estão orientando a não tomar, até que se consigam avançar mais, né, o estudo. Tanto que aí essas pessoas, elas não entrarão, né, nesse grupo que vai receber a vacina emergencial num primeiro momento. Então, essa é uma orientação que eles estão passando, porque a única maneira de você saber que você é alérgico a alguma substância, além de você fazer, por exemplo, um teste sorológico, é se você utilizar essa substância e tiver uma reação alérgica, né? Então, isso, se você é uma pessoa que passou do lado do detergente, tá com alergia, tomou a dipirona, já inchou o olho, é um caso, né? As pessoas que são muito alérgicas, é a orientação de que nesse momento é para esperar há mais evidências a respeito dessas pessoas alérgicas. Bom, mas eu e a Marissa, a gente se empolga, se deixar, a gente dá o curso inteiro aqui no Instagram e começa a discutir os pormenores da doença. E o que a gente quer fazer, porque a gente gosta de falar disso, a gente gosta de pesquisar, a gente tem feito muito isso para montar os cursos para vocês. E é exatamente esse tipo de discussão que a gente quer levar lá para dentro do curso, né? Então, além, né, do curso teórico que vocês vão ter acesso aí por 6 meses, ainda vai ter lá o grupo de alunos, onde a gente vai mandando, né, atualizações. Então, tá saindo coisa nova, a gente vai mandando, igual eu estava mandando lá no Telegram do Covid Sem Fake, né? Vamos atualizando tudo que sai ali. Para isso, a gente começa com os fundamentos que a gente viu aqui essa semana, com a fisiopatologia. Então, olha que denso, né? Eu acho que só a fisiopatologia da Covid-19 já dá um curso por si só, de tanta informação, né? Então, ali tem sintomas, tem como o vírus entra no nosso organismo, como ele infecta as células, o que ele vai acontecer no pulmão, o que ele vai acontecer, passa a barreira hematocefálica, vai para o cérebro, não vai, né? Vai para pressão e toda circulação, né? Então, tudo que está relacionado aí com a fisiopatologia. O que mais que vai ter nesse módulo, Marissa? Da fisiopatologia, a gente vai focar principalmente, né, o que tem ali no sistema respiratório. Por que é o sistema respiratório que é mais afetado pela infecção pelo coronavírus e pelos coronavírus de uma maneira geral? Né? O que acontece com os pacientes que têm problemas de coagulação vascular disseminada? Ou então, por que tem pacientes que evoluem para comprometimentos de coagulação, AVC, infarto depois? E por que tem gente que rapidamente passa por um processo de síndrome respiratória aguda grave e tem gente que tem sintomas muito brandos, né? Então, a gente vai discutir bastante sobre isso nesse módulo da fisiopatologia. No tratamento, a gente vai discutir todas essas verdades e mentiras sobre cloroquina, ivermectina, colchicina, azitromicina. Também é um curso à parte, né? Plasma convalescente, todos os procedimentos não farmacológicos, todas aquelas... Quando utilizar ou quando não utilizar um corticoide. Quando não usa um antimicrobiano, um antibacteriano. Não que a gente vai dizer, não que a gente vai passar protocolos clínicos, mas a gente vai trazer as evidências. Ó, nesses estudos aqui usaram, nesses aqui não, né? E aí discutir isso com vocês. Então, acho que o módulo de tratamentos, ele ainda, né, mais... Porque isso é muito importante, algo que a gente vai falar no módulo de tratamentos. Por que é tão difícil encontrar? Quais são as alternativas? Né? A gente fala muito sobre redirecionamento de fármacos, né? Fármacos que já existem para outras patologias e tentar trazer para essa realidade. Então, como que funciona tudo isso? Essa pergunta é para você, do Otávio. Tem link com a neurociência no curso? Dentro da fisiopatologia, Otávio, como a gente vai falar, né, de
pulmão, sistema circulatório, sangue, rins, etc., a gente discute também um pouco da neurociência, né? A gente vai acabar abordando os relatos que tem de declínio cognitivo, paciente que desenvolveu parkinsonismo. Só que, assim, muita coisa a gente ainda não sabe, né? Porque, vamos dizer assim, o primeiro caso completou 1 ano recentemente. Então, até que a gente saiba como isso vai evoluir, como esses pacientes vão evoluir, ainda tem muito chão. Mas o que já tem de evidência e o que a gente consegue mostrar para vocês, baseado em evidência científica, a gente vai trazer sim. E nós vamos falar também, no final, além das vacinas, sobre as perspectivas, né? O que a gente tem que se questionar que vai ser daqui para frente, como vai ser o futuro e o que a ciência ainda tem que responder sobre a Covid-19, né? E tem o módulo do diagnóstico que a gente pulou, né? Então, no diagnóstico, a gente quer explicar para vocês a diferença das técnicas básicas. Então, talvez isso não é uma evidência, né? Algo que é mais básico, mas que ajuda a entender a evidência. Por que o PCR ele é mais robusto e me dá uma informação mais confiável do que a sorologia? Qual que é a diferença desses testes? Como que é feita essa identificação? Como é expresso o resultado de cada um desses testes? Como que eu interpreto se eu tenho IgG positivo, IgM positivo, PCR positivo ou negativo? O que tudo isso significa? Né? Então, o módulo de diagnóstico desses testes, né? O módulo de diagnóstico dá um curso à parte também, né? De técnicas, testes, o teste rápido. O que é o teste rápido? Por que ele é diferente? É a mesma técnica, não é? Então, tudo isso vai estar dentro do módulo diagnóstico. Então, olhem como a gente preparou, a gente até pensou em talvez desmembrar, fazer mais de um curso, né? Focar na parte fisiopatológica e depois na parte mais clínica, mas não faz sentido, né? Eu acho que quem busca esse conhecimento, quem busca se aperfeiçoar, que quer se diferenciar no mercado, quer ter mais segurança, né? Seja por você mesmo, né? Para se sentir mais seguro e mais bem informado, seja pelas pessoas ao seu redor, seja no seu ambiente de trabalho, para orientar melhor um paciente, né, para sair para o mercado de trabalho já bem estruturado. Então, a gente colocou tudo no mesmo curso, justamente para ser um curso bem completo. Então, são 5 módulos, fundamentos, e é importante lembrar que fundamentos é o módulo que a gente está dando aqui, e só vai ficar disponível para quem adquirir o curso. Então, só aluno do Covid pelos Olhos da Ciência vai ter acesso a essas aulas do Covid sem fake de novo. O acesso de todos os módulos vai estar disponível por 6 meses. Aí, no módulo 2, a gente tem a fisiopatologia, módulo 3, diagnóstico, módulo 4, tratamentos, módulo 5, vacinas. Tem ainda um bônus que a gente não vai falar agora, porque é surpresa só para quem entrar lá. E ainda todo o acompanhamento desses alunos, né, no grupo do Telegram. Então, a gente vai estar atualizando ali semanalmente, sempre que saírem evidências novas, fortes, né, a gente manda lá os trabalhos, a gente já encaminha os trabalhos científicos para os alunos. Então, é um curso que tem muita coisa. E vai ser assim uma atualização constante ali no grupo. Nós tínhamos como plano lançar esse curso no começo do ano só, mas como as coisas voltaram a enlouquecer aqui recentemente, né? Tá todo mundo muito preocupado e existe essa vontade de começar 2021 fazendo a diferença, né? Sendo um profissional melhor. Então a gente já adiantou e ainda por cima a gente está fazendo um preço metade do que a gente tinha planejado para o ano que vem, do que esse curso todo vale, né? Pelo tempo que isso leva para a gente avaliar todas essas evidências, juntar, compilar, preparar o curso, né? Junto com a nossa experiência profissional de 10 anos em pesquisa. Então, isso é algo que a gente vai trazer para vocês nessa primeira turma por um valor diferente do que os cursos que a gente as novas turmas que a gente vai abrir no ano que vem. Né? Então, aproveita essa oportunidade agora para fazer o curso por R$ 297, porque ano que vem isso vai subir.
vai subir e as atualizações vão continuar, mesmo se você já começar já. Então, se novas evidências surgirem, se algo expressivo vier no meio do caminho, você já vai estar por dentro, porque você já vai estar sendo acompanhado ali como aluno do curso. Isso se se você tiver insere alguma dúvida sobre o curso, isso se insere naquele último módulo depois das vacinas, né? Que é perspectivas, o que que falta, o que que saiu, o que que não saiu. Então, o que for saindo de atualizações, assim, a gente está constantemente buscando e a gente vai colocar nesse curso. Então, vale a pena aproveitar esse preço de 2020 ainda, porque por mais que ano que vem aí vão começar a sair as vacinas de fase emergencial. Ah, e aí, como é que está sendo o andamento disso? O que é que está saindo de ciência, de notícias sobre isso? A gente vai trazer também para vocês que vão estar nesse curso. E qualquer dúvida, manda e-mail para a gente, manda um DM e que a gente tenta explicar da melhor maneira possível para todos vocês, para que todos vocês tenham essa oportunidade desse entendimento e de investir em vocês, né? De investir na sua capacitação, na sua formação e de deixar a sua rotina de trabalho mais científica e mais bem robusta com evidências científicas. eu acho que esse ano nós percebemos, né, o que tem valor e o que não tem tanto valor assim, né, que o que a gente tem de conhecimento, de experiências, acaba valendo muito mais em épocas de pandemia, em épocas de nebulosidade como a gente está vivendo, né? Então, se fosse não, que é algo que eu faço muito, né? Investir em algo em coisas novas para eu aprender, para eu melhorar, né? E a gente sempre tem o que evoluir. Então, o que a gente está oferecendo aqui é uma oportunidade para profissionais, estudantes também crescerem, também evoluírem, né? Como profissionais. E o que a gente tem a oferecer é experiência acadêmica e é isso que a gente colocou tudo nesse curso. Então, o link para inscrições no curso Covid pelos Olhos da Ciência já está disponível lá na bio. Lembrando, então, que o curso tem um valor bem mais alto, é um curso que tem mais de 5 módulos, muito, muito conteúdo, acompanhamento de perto por mim, pela professora Marissa, e que no ano que vem provavelmente vão ter novas turmas, já com o valor ajustado, né? Sem todos esses bônus aí que a gente vai entregar para a primeira turma. Porque como a gente está muito, muito feliz de estar lançando esse produto aqui, muito feliz pelo feedback que a gente teve essa semana, a gente resolveu fazer esse preço diferente aí até para tentar alcançar mais pessoas e quem sabe começar 2021 aí com gente mais bem preparada, mais interessada, né, no mercado de trabalho. Eu vi que tem algumas perguntas aqui relacionadas aos temas que a gente vai tratar no curso, e aí fica difícil para a gente ficar respondendo, né? Por exemplo, ali dos inibidores da ECA, a gente tem esses trabalhos, a gente tem tudo isso já pronto no módulo lá, discutido, né? As questões terapêuticas, o que isso influencia ou não no tratamento, mas realmente não tem condições da gente vir e fazer todos esses módulos aqui no Instagram, né? Ou então em 4 horas de curso trazer todas essas evidências interpretadas, simplificadas, discutidas. É inviável, né? A quantidade de informação séria, de informação técnica que se tem é muito grande. Então, o tempo que a gente está levando para compilar tudo isso, simplificar e trazer mastigadinho, né? Entregar o peixe, é o diferencial do curso, é o que a gente está vendendo aqui no curso, na verdade. Né? Então, não é algo que vocês não possam fazer sozinhos. Né? A gente ensinou aqui nesse curso gratuito a base teórica e como fazer essas buscas. O material complementar da aula de hoje vai ter lá todos os links. Então, não é algo que a gente sabe fazer, que ninguém vai saber fazer. O problema é que as pessoas não têm tempo, as pessoas não conseguem muitas vezes ler o artigo em inglês, porque é a língua da ciência, a linguagem é bastante técnica, né? A interpretação da evidência, ela muitas vezes é complexa, e é isso que a gente está oferecendo aqui. Então, perguntando sobre o certificado. Sim.
Vai ter certificado, sim, de horas equivalente, né? A gente disponibiliza esse certificado no final, né, para todos que concluírem o curso. E nada impede que durante o curso a gente possa, por exemplo, em um momento, marcar um encontro com todos os alunos para criar esse ambiente de discussão igual a gente está fazendo aqui. Né? Isso é algo que eu estou falando agora, eu nem conversei com a Jaqueline antes, então, de repente, depois ela fica, meu Deus, mas eu acho que é válido a gente criar um espaço, a gente pode criar, de repente, fazer uma reunião online, e aí todo mundo traz as dúvidas e a gente troca muita ideia sobre o curso, o que tem de novo, né? Isso é algo que só essa primeira turma vai ter, porque a partir do ano que vem, como a gente estava comentando aqui no início, nós temos vários projetos encaminhados e aí o nosso tempo vai ficar um tanto mais limitado. Então, por isso que a gente resolveu trazer esse curso antes, para esse final do ano, para conseguir dar uma atenção especial a essa primeira turma, né, que deposita a confiança na gente e que vai se beneficiar de todo esse conhecimento científico que nós podemos contribuir. Então, nós vamos aprender fazendo e vamos poder ensinar também melhor, né? A melhor maneira da gente aprender é ensinar. Então, para nós, isso é bastante prazeroso. E é algo que a gente se identifica, assim, eu pelo menos me identifico de estar numa posição onde eu estou começando na carreira ou onde eu entro numa circunstância nova, né, de trabalho, e que a falta de informações, a falta de conteúdo, de conhecimento específico naquilo, te trava, te impede de crescer, né? Então, essa é uma insegurança profissional que trava muita gente em diversas áreas, mas que quando a gente está falando de uma pandemia da área da saúde, os profissionais não podem travar, né? Eles têm que ter segurança e confiança para tomar decisões, para orientar outras pessoas, e é isso que a gente espera aqui. Se alguém tiver alguma pergunta a mais aí sobre o curso, podem mandar. A plataforma que a gente está usando lá permite o parcelamento, então o curso dá para pagar em 12 vezes, a parcela é menor do que R$ 30 para pagar o curso. Então a gente tentou de todas as maneiras deixar isso o mais acessível possível, né? Então trazer ainda esse ano, baixar o preço, melhorar essas condições aí de parcelamento e entregar o máximo de conteúdo da maneira mais simples e mais objetiva possível, para que realmente seja algo aplicável. Aplicável, seja você estudante da área da saúde, seja você profissional da saúde, ou simplesmente porque quer realmente estar seguro do que está acontecendo, do que a ciência já sabe, né? E o que a gente falou aqui, como o que você realmente precisa saber sobre a Covid-19, é isso, é onde buscar as informações, é ser crítico, é escolher no que confiar. Então, se você estiver comprando o nosso curso, você vai estar confiando na ciência, você vai estar escolhendo confiar na ciência, né? Não porque eu e a Marista somos a ciência, mas porque a gente está trazendo isso da melhor maneira possível para vocês, está fazendo a ponte entre vocês, entre os alunos do curso, e o que a ciência tem produzido. E é essa ponte é o nosso objetivo desde o princípio, desde antes da pandemia. Né, de perceber que existe essa distância, esse abismo entre sociedade e ciência, e aí ainda mais agora a gente percebe isso, né? Que existe uma distância cada vez maior. Então a gente quer simplesmente fazer essa ponte e melhorar, facilitar esse acesso. Bom, tem 30 pessoas aí na aula, ninguém está perguntando nada do curso, nenhuma dúvida? Já estão lá se inscrevendo? Eu acho que então podemos deixá-los fazer a inscrição. Nos disponibilizamos. Podia abrir o grupo do Telegram lá para perguntas, então, aí qualquer coisa a gente conversa um pouco mais por lá. Sim. E estamos, né, à disposição para esclarecer qualquer dúvida. E esperamos reencontrar vários de vocês que fizeram esses 4 dias com a gente lá no curso, de repente nesse encontro ao vivo aí que nós vamos fazer. E sempre discutir ciência para nós é muito bom, é um prazer, a gente faz porque gosta. E então, eu acho que vai ser bom.
Eu estou muito confiante de que vocês vão gostar, porque é novidade, são assuntos assim que estão ali quentinhos na ciência que a gente vai trazer e apresentar para vocês. Fiquem à vontade para entrar em contato com a gente aqui pelo Instagram também. Eu acho que o pessoal que está aí com a gente durante a semana, né? A gente vê os mesmos nomezinhos aí. Já sabem que a gente está aberto lá para conversar, para discutir. Não esqueçam que a hashtag da aula de hoje é hashtag ciência, para validar, então, o certificado da presença na quarta aula e o certificado. A gente agradece, Thaís, eu ia agradecer justamente agora por todos que estavam acompanhando desde segunda-feira, que estão lá no grupo do Telegram, que estão aqui todas as aulas, mandando mensagem no privado para gente. O Telegram já está aberto, então avisando aqui a gente que o Telegram já está aberto para ir lá conversar, caso alguém queira tirar alguma dúvida. E a gente está à disposição, né? Se você optar por não adquirir o nosso curso, tudo bem, eu fico feliz que vocês estiveram aqui durante essa semana e que de alguma maneira, eu espero que a gente tenha, né, transformado, tocado e feito mudar um pouquinho a forma de pensar as coisas. E se você decidir comprar o nosso curso, a gente se vê em breve e vamos ficar muito felizes de ter vocês lá junto com a gente no time dos que confiam na ciência.